A letra de Infinita Highway é mais do que uma viagem física. Ela é um retrato existencial, um manifesto de liberdade e incerteza, uma metáfora sobre viver sem saber exatamente para onde se vai e ainda assim seguir em frente. Essa metáfora que obviamente é bem batida porque é muito boa mesmo, da estrada como uma vida, né, das coisas que tu vai passando. Ah, essa música é uma apologia existencialista de morrer na estrada, sei lá, coisas desse tipo assim, né? Não, ela é uma apologia especialista de viver na estrada. Você me faz correr demais nos riscos dessa raiva. Você me faz correr atrás do horizonte desta raiva. Ninguém por perto, silêncio. Hoje a gente vai fazer a análise mais completa já vista sobre a música que lançou os Engenheiros do Havaí para o sucesso Infinita Highway. A gente vai ver a linha de baixo dessa música, a guitarra, a harmonia, a melodia e vamos fazer uma análise filosófica profunda dessa letra que é incrível. Então fica comigo nesse vídeo porque ele tá muito maneiro. E se você for novo aqui, já me faça aquele grande favor de sempre, dê like no vídeo, se inscreva aqui no canal, todas aquelas coisas boas de sempre que me ajudam demais. E bora lá para nossa análise. Não tem como começar a análise musical de Infinita Highway sem ser pelo baixo, porque essa música surgiu a partir de uma linha de baixo e ela faz assim, ó. Vocês vão reparar que essa é uma linha de baixo super consonante. Ela se apoia muito na fundamental e na quinta, né? Inclusive, a frase que abre, né, é justamente isso. É a fundamental, a quinta justa e a oitava, né? E depois ele repousa na nona. E termina. Então essa aqui é a escala de Lá maior, né? O primeiro, segundo, terceiro e o quarto grau da escala que ele faz, né? E depois a linha vai. Super consonante. Então ele está apenas reforçando os acordes que a gente vai ver já já, a harmonia. Mas ele está fazendo o primeiro grau, o terceiro grau menor, quarto grau maior e o quinto grau maior, né? Ele, de novo, como eu falei, se apoia muito na tônica, na quinta e na oitava. Essa é a premissa da base. Só quinta e oitava. Sem terças, né? Depois disso, o baixo vai pro verso, que na minha opinião é a parte mais interessante do baixo. Eu não vou tocar e cantar junto porque eu não treinei. Não é muito fácil, então parabéns aí pro Humberto, porque tem que ter treino para fazer essa linha de baixo e cantar ao mesmo tempo. Mas o baixo faz isso aqui, ó. Então a parte mais legal do baixo pra mim, porque ele não é tão óbvio, ele não tá apenas marcando a nota fundamental, ele realmente é uma linha de baixo ativa, né, fazendo a sua própria linha melódica, e é bem interessante. E no verso, o baixo volta a ficar um pouco mais reto, marcando a fundamental dos acordes, né. Ré, Mi e Fá sustenido menor. A gente vai ver a harmonia já já. Depois disso, o que vem é praticamente uma repetição do que a gente já viu. Essa foi a linha de baixo do grande Humberto. Bora ver o que a guitarra está fazendo. A primeira coisa que eu quero destacar da guitarra do Augusto Lix é que ela é uma guitarra sem distorção, uma guitarra clean, né? E tem muito reverb, né? Então a introdução faz mais ou menos isso aqui, ó. Vocês vão reparar que, assim como o baixo do Humberto, a guitarra dele também se apoia muito na fundamental e na quinta, né? Não tem terças, né? A guitarra faz algo do tipo... E é uma escolha curiosa, né? Porque normalmente a gente usa power chords, né? Como ele está fazendo,
quando a gente liga a distorção. E o motivo disso é que a terça não funciona bem com a distorção, por causa da impureza do intervalo da terça na afinação que a gente usa. Eu tenho um vídeo só falando sobre isso, se você quiser dar uma olhada, é uma história fascinante. Você vai entender porque quando você liga a distorção e você toca um acorde, soa muito ruim. Mas quando você toca só a fundamental e a quinta, com distorção ligada, funciona muito bem, porque isso aqui são intervalos mais próximos da afinação justa. Mas é uma história complicada e longa, dá uma olhada nesse vídeo se você quiser entender, né? Mas normalmente, quando a gente toca power chords, porque a gente liga a distorção. Nesse caso a guitarra está super clean e a escolha dele, artística, né, foi colocar só power chords. Ele não quis colocar as terças dos acordes, né? Ele colocar seria... Mas ele não faz isso, ele só faz em power chords, né? Eu provavelmente, se fosse o guitarrista dessa música, ou eu tocaria power chords e ligaria a distorção, ou eu manteria a guitarra clean, mas eu adicionaria as terças. Mas isso é uma escolha artística do Augusto Lix e funciona muito bem também. Vamos agora analisar a harmonia dessa música, que vocês vão ver que é uma harmonia bem simples, ela não faz gracinha nenhuma, ela tá toda dentro do campo harmônico de Lá maior, né? A música começa assim, ó. Você me faz correr demais os riscos dessa highway. Então a gente tem aqui primeiro grau maior, né, o Lá maior, já pro terceiro grau menor, nesse caso é o Dó sustenido menor, isso aqui é o acorde mediante, né? Que é esse pulo bem melancólico, do primeiro grau maior para o terceiro grau menor, e depois a música vai para o quinto grau maior, o dominante, que no caso é Mi maior. Então 3 acordes, muito simples. Você me faz correr demais os riscos dessa highway. E a música faz isso, né? Antes do verso, né, você pode chamar de pré-refrão, antes do refrão, né, que você pode chamar de pré-refrão, a música introduz o quarto grau, Ré maior, o quinto grau de novo, e o sexto grau, Fá sustenido, que é o acorde relativo, né? Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Quarto grau maior, quinto grau maior, sexto grau menor. E depois a música termina. Sem motivos, nem objetivos, nós estamos vivos e só obedecemos a lei. Esta infinita highway, né? A música faz essa passagem aqui. Esse aqui é um Lá maior, depois é um Lá também, só que com baixo em Sol sustenido na terça, e depois voltam pro Ré menor, o Fá sustenido menor, o acorde relativo. Vai pro dominante, né? Não adiciona a sétima, mas poderia adicionar para adicionar ainda mais tensão e resolver de volta na tônica. Então é uma harmonia extremamente simples, extremamente básica, tudo dentro do campo harmônico de Lá maior, extremamente funcional, muito fácil de interpretar, muito fácil de tocar, mas funciona muito bem. Agora, se eu acabei de falar que o Augusto Lix não está tocando as terças, e são as terças que definem se o acorde é maior ou menor, porque eu falei que a harmonia dessa música está em Lá maior e não em Lá menor? Bom, é porque quando a harmonia sozinha não te dá toda a informação, a gente precisa se apoiar na melodia. Aliás, a melodia tem um papel tão importante quanto os acordes que estão sendo tocados na hora de determinar a harmonia. E se a gente olhar a melodia de Infinita Highway, a gente percebe que o Humberto canta o Dó sustenido, a terça maior de Lá, que determina que sim, estamos em Lá maior, mesmo não tendo as terças nos acordes da base. Ninguém por perto, silêncio no deserto, deserta highway. A métrica dessa música também merece destaque. A melodia às vezes atravessa compassos para encaixar na letra. É como se a música se dobrasse a palavra, e não ao contrário. Isso mostra que a letra é a prioridade, é a alma dessa composição. E o próprio Humberto já falou disso. Eu acho que tem um pouco da coisa do Dylan, né? Que estabelece uma sequência harmônica e a voz vai variando em cima daquilo, e se tiver que sacrificar
a métrica ou o sentido, certamente ele sacrificará a métrica, né? Dane-se a métrica, porque eu preciso falar essa palavra até o fim, né? A gente encontra isso em alguns exemplos, eu separei uns trechos para vocês. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Nas entrelinhas do horizonte dessa highway, minha vida é tão confusa quanto a América Central. Agora, eu vou dar a minha opinião e você tem todo o direito de discordar dela. Infinita Highway, como música, eu acho ela bem mediana, tudo é bem básico. Eu não acho que a melodia seja particularmente bonita, eu não acho que o arranjo seja bom, eu acho tudo muito médio, nada especial. Talvez você discorde, mas é a minha opinião. Mas apesar disso, eu adoro essa música, porque a letra é espetacular, ela tem uma profundidade rara, e é disso que a gente vai falar agora. O que mais me impressiona é que a maior parte dessa letra tão profunda foi escrita por Humberto quando ele tinha apenas 16 anos. Isto é, um adolescente escreveu a letra mais filosófica da história do rock nacional. Infinita Highway é uma metáfora existencial sobre a vida como estrada sem destino certo. E logo nos primeiros versos, nós somos lançados nessa estrada. Você me faz correr demais os riscos desta highway. Você me faz correr atrás do horizonte desta highway. Esse correr demais não é apenas físico, ele é emocional. É o risco de se viver intensamente, de seguir o instinto mesmo quando não há nenhuma garantia de segurança, mesmo sem saber onde tudo vai dar. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. A solidão aqui não se refere à ausência de companhia física, mas sim à consciência de que cada um trilha a sua própria jornada, sem mapas, sem certeza e sem manual. E paradoxalmente, é justamente esse desconhecido que impulsiona a gente a seguir em frente. Nós não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Esse trecho resume com clareza o cerne de pensamentos de filósofos como Sartre e Camus. A existência vem antes da essência. E como dizia Camus, a vida pode ser até absurda, mas o grande desafio é justamente continuar vivendo apesar disso, ou talvez por causa disso. Essa ambiguidade também aparece quando a música confronta o símbolo da estrada. Em um dos momentos mais densos, a gente ouve o seguinte: Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não. Aqui o que antes era uma metáfora de liberdade ganha uma nova camada. A liberdade total e sem direção pode se tornar aprisionadora. Quase que um paradoxo, né? É como já dizia Blaise Pascal, a imaginação é uma dádiva que nos permite sonhar, mas ela também é uma maldição que nos leva à ansiedade. Ela nos projeta para o futuro, nos faz prever possibilidades infinitas, e isso mergulha a gente em angústia. E é nesse ponto que muitos podem interpretar a música como um manifesto niilista, né? Sugerindo que nada faz sentido, é tudo um grande vazio. Mas não é isso que a música propõe, e há um trecho que desmente essa leitura de forma bem clara. Esse aqui, ó. Mas nem por isso ficaremos parados com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. A mensagem aqui é oposta ao niilismo. Ainda que não haja sentido pré-definido, ainda que o caminho não esteja claro, ainda assim vale a pena viver. Essa é a filosofia da revolta, como propôs Camus. Viver apesar do absurdo. Encontrar liberdade justamente na ausência de garantias. Logo em seguida, a gente tem, na minha opinião, o verso mais bonito da música. Eu posso estar completamente enganado, eu posso estar correndo pro lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza, e é inútil ter certeza. Esse verso é incrível. Ele me remete a um trecho de Voltaire que fala: ter dúvida é angustiante, mas ter certeza é loucura. E realmente, a gente não pode ter certeza de nada. Inclusive, foi exatamente esse exercício que René Descartes propôs. Ele se deu a dura tarefa de duvidar de tudo até encontrar algo tão básico que não fosse possível duvidar. Algo que ele pudesse ter certeza. E ele não conseguiu. Por mais simples que fosse o pensamento, ele conseguia duvidar. Por exemplo, 2 mais 2 é 4? Mas se houver um gênio maligno cujo único propósito seja me enganar? Foi aí que ele chegou à sua famosa conclusão: penso, logo existo. Ou seja, mesmo que houvesse um gênio maligno me enganando, ainda assim eu teria que existir, pelo simples fato de estar pensando. Mas mesmo essa certeza de Descartes já foi colocada à prova. A dúvida é o preço da pureza. Essa frase é justamente sobre isso. Quando a gente tem certeza absoluta de algo,
a gente se fecha a outras possibilidades. Agora, eu não sei se eu concordo totalmente com o é inútil ter certeza, porque eu conheço pessoas que têm certezas absolutas, especialmente no campo religioso, e essas certezas fazem muito bem para elas. A grande verdade é que na maioria das vezes a certeza não vem de uma vontade pura de conhecer a verdade, mas sim de uma conveniência emocional. Ela nos dá conforto, estabilidade, ainda que não tenha base racional. Então eu não diria que é inútil ter certeza, eu diria que é impossível ter certeza. A essa altura, já ficou claro que Highway é uma metáfora para a vida. E talvez aí esteja o paradoxo mais bonito dessa música. Se a estrada representa a vida, que é finita, por que chamá-la de infinita Highway? Bom, só Humberto Gessinger para poder responder isso com certeza. Mas para mim, é porque o adjetivo infinita não se refere à estrada individual de cada um de nós, e sim à estrada da natureza, da existência como um todo. A vida de uma pessoa é breve, mas ela acontece dentro de algo imensamente maior, que não começou conosco e não termina quando partimos. A estrada é infinita porque ela representa o fluxo contínuo da natureza, regida por leis que não dependem da nossa vontade. Como dizia Spinoza, que via Deus não como uma entidade que observa ou julga, mas como a própria realidade. Um Deus que não comanda, ele é. A música termina com os seguintes versos: 110, 120, 160, só pra ver até quando o motor aguenta. Na boca em vez de um beijo, um chiclete de menta, e a sombra do sorriso que eu deixei numa das curvas da highway. E esse final é carregado de simbolismo. É como se o eu lírico quisesse testar os extremos da existência, ver até onde o motor, o corpo, aguenta. Para mim, esse verso representa o fim da jornada. A sombra do sorriso é como o último traço de humanidade deixado para trás, uma memória, uma marca tênue do que fomos em algum ponto da estrada. E é aí que está a beleza da letra. Ela é ambígua. Talvez seja uma morte literal e abrupta. Depois de acelerar até 160, ele perdeu o controle, saiu da estrada e morreu. Mas talvez não. Talvez seja uma morte simbólica. A perda de uma identidade, a despedida de um estado de espírito, a aceitação de que certas partes de nós ficam para trás à medida que seguimos pela estrada da vida. A sombra do sorriso pode ser a infância que se foi, uma ingenuidade perdida, um amor que não voltou. Ela pode ser o esquecimento, não o fim da vida, mas o fim de uma versão de nós mesmos. E é isso que torna esse final tão poético. Ele deixa espaço para a interpretação. Afinal, é inútil ter certeza, e a dúvida é o preço da pureza. Se você chegou até aqui no vídeo, eu arrisco dizer que você gosta do meu canal e que você gosta de análises musicais. Eu quero te pedir um favor então, caso você ainda não seja inscrito, por favor se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais. Também deixa o like e compartilhe o vídeo se puder. E se você quiser ir mais além, considere se tornar um membro aqui do canal para ter acesso a benefícios exclusivos. A gente tem uma comunidade do WhatsApp só para membros, onde você pode conversar diretamente comigo e também com outros membros sobre qualquer tipo de tema. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.